Olá, seres da noite! E hoje para fazer um vídeo que eu tava para fazer há muito tempo, mas para quem não sabe, eu tenho aí um jeito bem estranho de fazer vídeos, né? Estranho ou diferente, para falar, não, tem uma mente criativa. Não, tem um meio estranho de fazer. Então, né, tem vídeo aí que o pessoal pediu no começo do canal que eu vim fazer meses depois. Porque eu sempre falo que eu quero fazer vídeos que vocês queiram ouvir, obviamente, mas também eu quero fazer vídeos que eu esteja afim de falar. Às vezes eu não estou muito afim de falar de alguma coisa, aí a vontade vem. E como eu tenho feito bastante coisa sobre o Entrevista com o Vampiro, né, eu fiz aí o vídeo dos 3 Lestats, também escrevi um shorts do Lestat e da Akasha, então eu acho que eu tô com essa coisa do Entrevista com o Vampiro. Resolvi então fazer a parte da... é uma mini crítica sobre a segunda temporada do Entrevista com o Vampiro, a série, à espera da terceira. Se você acha que é lacração, se você acha que não presta, se você acha que... Muito bem, obrigado. Não precisa assistir este vídeo. É assim, eu sou muito fã dessa série. Tá? Eu sei que ela existe há pouco tempo, mas em pouco tempo essa série me conquistou demais. E vamos lá para a segunda temporada, então. A primeira coisa a ser dita, então, é a troca da Cláudia, ou Cláudia, né? Era uma atriz e virou outra. Eu tenho que dizer que a primeira atriz que fez ela, eu enrosquei com ela. Ela me irritou no nível pessoal, mas depois eu percebi que ela me irritou por bem, porque a atriz fazia uma adolescente chata. E ela fez muito bem o papel de uma adolescente chata que me encheu as piparolas. Mas eu percebi que ela é uma ótima atriz. E a outra, Cláudia, já é uma moça. Não sei se é a idade, não sei o que é, mas que ela parece mais cabeça, né? Ela tá num outro nível ali. A personagem também está. Eu ficaria muito curioso para saber como é que a outra atriz passaria desse para isso. Tenho certeza que ela conseguiria, mas a troca aí, apesar de sentida, foi muito bem feita. A estrutura meio que base da segunda temporada continua. Que então teremos a entrevista do vampiro, a segunda parte, que é o Daniel entrevistando o Louis, e aí o Armand, ele se revela no final da primeira temporada, e aí nós vamos retomar a história. Então, e é interessante porque na primeira vez a gente tinha algumas partes do passado um pouco mais longínquo, mas era um pouco mais, né, era pouquíssimo, tá? Então a gente ficava no presente, pra gente parar a série, e no passado, uma linha do tempo mais contínua. Aqui não, aqui a gente já vai ter uns grandes pulos. A gente vai de vez em quando para os anos 80, onde aconteceu a primeira entrevista entre o Lou e o Daniel. Nós vamos então de vez em quando para o passado, onde o Armand ele governa ali o clã de Paris, e onde ele encontrará pela primeira vez com o Lestat. E temos a linha do tempo que vai seguindo do Louis com a Cláudia até o ponto final dela. Bom, vamos passar essa linha aí que vai ser, acho que a grande massa da entrevista com o vampiro como um todo. De lá, então, o Louis e a Cláudia, eles estão no meio da Segunda Guerra Mundial, literalmente a guerra estourando na Europa, e eles sobrevivendo, procurando os remanescentes de qualquer vampiro que exista. Eles passam muito tempo procurando qualquer não-vida vampírica, até que encontram um vampiro, mas ele está bem insano, e até que encontram a criadora deste, que é uma vampira antiga, que fala então que tudo já se foi e se taca na lareira, que parece que ser um jeito bem clássico dos vampiros se auto-arrastarem para cima, nesse caso, para baixo. É bem interessante porque diz, então, tem uma conexão com o sangue. Eu não sei se isso é de Anne Rice, eu sei que isso é muito comum muito comum não, é uma ideia muito bem colocada no Vampiro, a Máscara, V5. No V5 tem essa ideia de você beber o sangue de uma pessoa e esse sangue te trazer coisas. Principalmente se a vibe do seu sangue e a vibe da pessoa são parecidas, têm benefícios extras. Só que aqui, se a pessoa está muito triste, muito melancólica, isso você vai absorvendo. O vampiro vai absorvendo isso
até o momento que entra numa depressão mais do que profunda. Então, é um grande motivo que existem pouquíssimos vampiros na Europa, pelo menos naqueles lugares onde a guerra está realmente estourada. O que eu acho ser possivelmente aí talvez um furo de roteiro, porque eles vão que vão, até que a guerra acaba, tal, caramba 4, eles vão parar em Paris, né? Paris, então, foi literalmente o primeiro país que caiu na Segunda Guerra. Durou aí 2 semanas a Segunda Guerra. E aí depois foi só revoluções tentando retomar o poder. A história é genial de Paris, da França como um todo, mas Paris caiu e caiu rápido. E de lá eles finalmente encontram um vampiro. Na verdade, eles encontram um clã inteiro de vampiros, que são o Teatro dos Vampiros. Eu não vou nem tentar falar isso em francês, mas eles encontram lá. E lá não tem não tem 2, não tem 3, tem tipo uns 10 vampiros lá. Entre eles o Armand, que é onde vai começar então a relação entre o Armand e o Louis. Porém, aí é um bom momento a gente falar que antes disso, quem esteve neste teatro tendo uma relação com Armand, na verdade quem fez tudo acontecer, quem fez o teatro acontecer foi o Lestat. O Lestat esteve lá. Ele, na verdade, o Armand, ele era um líder daqueles vampiros, eles eram tipo cultuantes das forças da energia maligna, né? E aí o Lestat vai lá e desfaz o negócio. É meio essa parte. Eu nunca entendi direito a grande motivação, porque tem as regras do vampiro, eles precisam se esconder, tal, papapá. E o Armand ele mantinha todo mundo em controle, fingindo que eles eram um culto ali de bichos ali do capiroto. E aí o Lestat vai lá e consegue convencer que na verdade não, nada disso, vocês estão errados. E ele financia o teatro dos vampiros. E quando ele financia o teatro dos vampiros, ele também começa a ter um caso com Armand. E aí eles vão ter essa bitada, mas eles vão se repelir, porque o Lestat é o Lestat, né? E aí é o momento que ele partiu para os Estados Unidos e vai encontrar Louis. Voltando então para o passado normal, vamos colocar assim, a Cláudia ela começa a servir ao teatro enquanto o Louis não. E é um grande ponto no todo o filme, em toda a série, que é o Louis não quer entrar pro clã, né? O clã de vampiros não quer entrar pro grupinho. Ele é um vampiro, mas não quer entrar pro grupinho dos vampiros. Ele quer se descobrir. Ele tenta fazer vários hobbies, fotografia, tal, caramba 4. Ele quer outra coisa para a vida dele. E enquanto a Cláudia, ela quer ser aceita, ela quer estar entre os dela. Porém, existe um livro de regras, né? As regras dos vampiros antigos lá que lá vivem. E o ponto assim maior que existe é que você não pode matar dos seus. O humano tá livre, pode fazer o que você quiser, mas não pode matar vampiro. Isso aí é uma coisa mega comum em toda a sociedade, na verdade. Matar, geralmente, nas sociedades que nós vivemos, o fim do outro, do próximo, do similar, é mal visto, né? E até mesmo em mais primitivos nós vemos isso. A nossa é repreendida, e geralmente quando a gente fala de fantasia também. Geralmente. E as mais sociais, as mais bondosas, não, as mais unidas. E só que tem um problema. Eles atentaram contra a vida do Lestat. Ele é muito gostado naquele local porque ele é o grande financiador, ele é o grande patriarca de todo mundo. O único que tem desavenças com ele é o Armand, porque é o ex-namorado dele. E ex é complicado. Então o Lestat do nada volta. Por quê? Porque ele não morreu, óbvio. Que é, na verdade, um dos grandes problemas que a gente foi acompanhando durante a série. A Cláudia falou, você não finalizou ele, você não finalizou ele, você não finalizou ele, porque você ainda ama ele, você ainda ama ele, você ainda ama ele. O Luiz não ama, ele morreu. Não morreu. Não morreu bodega nenhuma. E esse confronto entre os dois vai ser a ruptura entre eles. Então, é muito interessante como isso acontece, porque com o Lestat vivo, uniu o Louis e a Cláudia em uma ideia.
A gente odeia ele, né? Ele é péssimo pra mim. Com o Lestat morto, eles se afastam. Porque causa essa ruptura de matou, não matou. É um ponto muito intrigante de trama. Como é que a trama foi feita dessa forma? É claro que o Armand e o Louis começam a ter um caso, eles ficam muito perto, só que os outros vampiros falam, pô, o seu namorado ali não vai entrar pro grupinho, a gente precisa dele no grupo porque nós somos vampiros. Se ele começar a fazer coisa errada, sobra pra nós. E nós não pode com isso. E até que foi, os vampiros, eles começam a roubar vários itens, tal. O teatro dos vampiros não... o teatro dos vampiros começa a roubar vários itens e fazem meio que uma geringonça pra aumentar os poderes psíquicos pra chamar o Lestat de volta. O Lestat, ele tava tipo assim, fui traído, tô aqui, vou ficar na depressão pra sempre. Ele tem isso. Nos livros ele também tem isso. E, tipo, ele tá deprimido, ele se enterra durante um tempo, depois ele volta renovado. E aqui ele podia até fazer isso, mas quando ele ouve o chamado psíquico, ele volta para Paris. E aí tem o julgamento de todo mundo. E neste julgamento, eles são vistos como culpados, né? Todo mundo é visto como culpado. A Cláudia, ela acha também uma companheira, esqueci o nome dela, uma moça francesa lá. Ela tem no filme, fica mais mãe e filha, né? Porque a Cláudia é criança. Aqui dá pra ser um affairzinho, né? Não vou julgar, vai, né? Mas fica meio, sei lá, parece que é o começo de um caso, mas ainda não foi totalmente. Mas seriam felizes se não fosse, né? Pelo tostar aí do sol. E o Louis, ele não é condenado a ser, né, finalizado. Alguém, né, ele acha que é o Armand, forçou todo mundo na plateia, porque é meio que um júri, né, eles fazem lá no teatrinho e tal, e aí eles acham que vai ser, os humanos acham que é de mentira, os vampiros estão fazendo aquilo meio que sério, e as pessoas, eles são o júri. E aí alguém, o Louis acha que é o Armand, que faz todo mundo abaixar a mão, e o Louis, ele é condenado a ficar para sempre no caixão de ferro. Beleza. Só que é claro que o Armand solta ele, o Louis, ele faz a vingança dele, assim, igualzinho no filme, essa parte, e mata todo mundo. Com todos eles mortos, então o Armand e o Louis começam a viver juntos, né? Tentam esquecer o máximo que podem do que acontece e vão continuar a vida até a benditas entrevistas com o vampiro. Na primeira entrevista, o Daniel, ele tá ali conversando com o Louis e tal, e chega o Armand e fala, pô, o que você tá fazendo? Tal, de novo contando essa história, Lestat, para de falar do seu ex. E que é um ponto interessante, porque o Louis, ele fica falando mal do ex dele na frente do atual. Gente do céu, é psicótico o negócio. E até que gera uma grande discussão, o Louis tá bem doido por causa do uso de entorpecentes, e ele tenta tirar a própria vida. Não consegue, ele é salvo pelo Armand, porque o Armand, ele é resistente à luz do sol. Diz ele é porque ele é velho, pode ser. E essa primeira entrevista passa. O Daniel, ele é hipnotizado e deixado para trás, e as memórias dos dois são apagadas. Eles descobrem isso, aí vindo pro presente, os dois descobrem isso, e o Daniel, ele está sendo contatado pela Talamasca. A Talamasca é uma organização secreta que vigia seres sobrenaturais, que vai ser um dos grandes casos de ligação aí com as bruxas de Mayfair, que é a série também da Prime. Que algum dia eu faço um videozinho naquele negócio. Quando tiver vontade, eu faço um vídeo. Não é vontade não, eu gostei muito da série. Mas quando tiver tempo eu faço das bruxas. E maravilha! Então o Louis e o Daniel descobrem que as memórias deles foram reprimidas. E vai entrevista tudo que eu já contei. Só que a Talamasca começa a dar informação muito privilegiada. E uma dessas informações é o script da peça, né? Aquela peça que os humanos achavam que era verdade, que era uma mentirinha, e os vampiros estavam fazendo aquilo de julgamento de verdade. O que eles encontram? Eles encontram as notas do diretor. Quem era o diretor? O Armand.
Então, porque o Armand ficou todo esse tempo no papinho de não, fui eu que te salvei. Eu tava lá, mas eu tava lá porque eles estavam me prendendo junto, tal. Coisa nenhuma. Tava junto, ele foi junto. Quem influenciou a mente de todo mundo de não votar para a destruição do Louis não foi o Armand, foi o Lestat que estava presente. Ele é o único vampiro forte o suficiente que poderia ter feito aquilo, fora o Armand. O Armand, por ser velho que nem um capeta, acho que ele é romano, se não me engano, tipo, da época que Roma era Roma. E o Lestat, por ter bebido da Rainha dos Condenados. Que é uma coisa que ele até fala, ele tava tocando piano lá, a gente vai lá pra uma, acho que é Grécia, alguma coisa assim, ele fala, aqueles que devem ser guardados, tipo, todo mundo, quê? Não fui eu, falei nada. Ele termina com o Armand, fala, sai daqui. O Armand, de receoso, transforma o Daniel, olha só, pra vingancinha dele. O Daniel vende o livro dele, a entrevista com o vampiro, vende pra caramba. E o finalzinho ali, o Louis volta com o Lestat. Que eu acho que é o pior final possível. Eu fiquei, que raiva disso, né? O cara os dois juntos funcionam, eles são um relacionamento tóxico, não é legal. Mas é bom que imita a vida, né? As pessoas têm esse vício de se relacionar com pessoas péssimas. Olha, a primeira temporada é genial. As interpretações da primeira temporada são sentidas na pele. O Louis na primeira temporada dá um show. O Lestat tá bem também na primeira temporada, muito bem. Mas eu sinto que aqui a Cláudia, ela tá muito melhor. Não tô falando que a outra atriz não seja boa, e sim que essa atriz para essa temporada foi genial, foi muito boa. Eu senti o Lestat, apesar de aparecer menos, eu acho que ele esteve melhor nessa. Apesar de tudo, gostei muito do personagem, porque a gente vê ele sem o Louis, a gente vê ele de uma outra forma, tem um outro escopo sobre o personagem, apesar dos apesares. O Louis tá bem, mas eu acho que ele foi melhor na primeira, como questão de interpretação. No geral, o Armand, eu não gosto do Armand. Daqui, não acho que o Armand seja bom. O ator não me agradou muito, acho que ele não sei, não passou, não entregou pra mim. Daniel também tá genial. O Daniel acho que é um dos melhores de todos, apesar do papel menor dele, é um dos melhores. A história é genial. Porque eu contei pra vocês de uma forma que eu achei que faz sentido, tá? Mas o como se conta a história durante a série, o como eles vão encaixando as partes da história é muito bom. Porque a gente tem o plot ali, tem a trama, que é o Daniel com o Louis contando as coisas, vai ter as lembranças do Armand, vai ter tal, sei lá o que, aí vai ter a Talamasca, e vai ter uma e vai ter uma volta, tem os diários da Cláudia. Gente, o jeito que eles conseguiram entregar essa história pra gente foi muito bom. É muito inteligente, não quebra o ritmo. São poucos episódios que você consegue assim assistir muito rápido porque é intrigante demais. E mesmo que eu tenha entregue para você, se você não tenha visto a série, e eu te falei meio que o final, eu te falei tudo, vale a pena porque como chegou lá, às vezes é muito melhor. Mas às vezes não é muito melhor do que eu tô falando. Vale a pena. Figurino genial, a maquiagem, filmagem, a produção é muito boa, não perde para nada, então vale a pena ser visto um show em todos os quesitos da palavra. Então se você ainda não viu, veja, se você viu, dá uma olhada, e se prepara que vai ter mais material aí sobre entrevista com o vampiro, as crônicas vampirescas. Tá. Não vou garantir livro, eu acho que livro não vai entrar tanto aqui no canal, tá? Porque é mais filme e pouca série, porque a série demora mais pra eu ver e tem que fazer uns vídeos que nem esse para depois começar a soltar mais material, tá bom? Então, agradeço a todo mundo aí, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, pra quem puder se tornar membro, se torna, pra quem não puder, tá tudo certo, que eu vejo todo mundo então aí na próxima.